Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais Uma Equipa, um Carro, um Piloto, desta vez dedicado a um dos carros mais emblemáticos da história da Fórmula 1, o McLaren MP44, conduzido por Alain Prost e Ayrton Senna em 1988. O carro foi desenhado por Steve Nichols em colaboração com Gordon Murray, diretor técnico da McLaren, e foi baseado no Brabham BT55 de 1986, desenhado por Murray, mas que sofria e padecia do mal do motor BMW, que não criava ali uma simbiose perfeita com o Brabham, mas que depois, com o motor Honda que foi introduzido na McLaren em 1988, foi um casamento feito no céu, e o chassis e o motor criaram um binómio quase imbatível. Em 16 corridas venceram 15 vezes, com 10 dobradinhas entre as 15, fizeram 15 pole positions, 10 voltas mais rápidas. A Ayrton Senna foi campeão do mundo de pilotos pela primeira vez e a equipa ganhou o Campeonato do Mundo de Construtores com 199 pontos em 240 pontos possíveis. Comigo para esta discussão sobre o McLaren MP44 tenho a Inês Oliveira de Martins, tenho o Marcelo Magano, o Vasco Pinheiro e o Pedro Filipe. Olá a todos e à Inês. Vasco, começava por ti, tu que és grande fã da McLaren Honda dos anos 80 e da Ayrton Senna em particular. Este carro, de facto, é um carro que marcou a nossa infância e adolescência, digamos assim, pelo domínio que teve, mas também por ter sido o início de uma era de ouro para a McLaren. Para mim foi dos carros que mais me marcou. A temporada de 1988 foi a primeira temporada que eu vi. Não é de uma ponta à outra, mas que vi mais assiduamente. Coincidiu também com o facto de ser a primeira temporada que o Senna estava num carro verdadeiramente competitivo, e foi realmente algo muito engraçado de se acompanhar para quem gostava efetivamente da McLaren, do Senna ou do Prost, porque eu acredito, para quem não fosse fã destas equipas ou desta equipa ou destes pilotos, isto fosse uma valente seca, um bocadinho à semelhança do que se calhar hoje em dia as pessoas acharam, os fãs de Fórmula 1 acharam na era de domínio da Mercedes. Agora, era um carro que realmente, para a sua altura, como tu disseste, foi uma evolução do Brabham. Foi uma feliz junção de três cérebros que aliás, que em muitos círculos disputam quem é que é o verdadeiro gênio por trás deste carro, que é o Gordon Murray, o Steve Nichols e o Neil Otley, se bem que o Gordon Murray é que é tido como o verdadeiro cérebro. Mas ele diz que não, ele diz que o carro é mesmo de Steve Nichols. Ele deu as instruções técnicas como é que deveria ser desenhado, mas exato, que Steve Nichols é que é o grande responsável pelo sucesso do carro. O que já consegui ler sobre isto é que existem ali vários elementos do carro que umas coisas são efetivamente do Gordon Murray, outras são do Steve Nichols, e acaba por ser uma simbiose perfeita que dá origem a um carro que foi extraordinariamente competitivo. Eu agora assim de cabeça lembro-me de ter visto um grande prémio de San Marino de 1978, em que lembro-me que o Senna tem a pole position, o Prost fica a menos de 1 segundo, mas depois o Nelson Piquet, que fica em terceiro lugar, fica a 3 segundos, que é uma barbaridade, quer dizer, isto nem nos tempos da era dominadora da Mercedes acontecia ficar a 3 segundos, se calhar o Manor ou aquelas equipas mais fracas. Nunca o carro ficava imediatamente a seguir, portanto é um carro que marca a Fórmula 1 de uma forma decisiva. Pedro, isto também correu tudo bem à McLaren, porque nesse ano nem Williams, nem Lotus, nem Ferrari conseguiram produzir carros competitivos. Portanto, foi por um lado o trabalho fantástico que a equipa da McLaren conseguiu fazer ao montar este carro, mas também um pouco de mérito das outras equipas, sobretudo a Williams, que vinha de um domínio absoluto em 86 e 87, que tinha o melhor carro de longe, apesar de Prost ganhar o campeonato 86, que chegando a 88, perdendo os motores Honda, foi por ali abaixo. A Ferrari também não conseguiu competir, e a Lotus foi uma desilusão muito grande, que se esperava mais de uma equipa que já trabalhava com a Honda e que continua a trabalhar com a Honda, e que foi buscar Nelson Piquet para substituir a Ayrton Senna, mas mesmo assim não foi capaz de lutar com a McLaren.
Sim, foi uma grande desilusão, mas também essas três equipas que tu falaste, além dessas circunstâncias, não fizeram carros novos. O MP44 é um carro completamente novo, portanto não foi uma adaptação, pode ser do Brabham BT55, mas não veio do pré-McLaren. O que mais me marcou nesse carro, e atenção, eu tinha uma grande esperança no Piquet, apesar de não ser fã dele. Quando o Piquet foi para a Lotus, eu tive uma grande esperança. Isto vai dar aqui uma luta incrível, porque eu tinha 14 anos na altura, 13 fiz 14 durante esse ano, e estava a ver ali uma luta enorme, porque tinhas o Senna e o Prost com dois carros aparentemente competitivos. O McLaren ia ser sempre competitivo, mas a Lotus, quer dizer, ter lá o Piquet ia ser uma guerra a três. Mas como me lembro na altura, a Ferrari foi sempre um saco de gatos. Lembro do Domingos Piedade usar esta expressão muitas vezes nas transmissões da RTP, a dizer que aquilo ninguém se entendia. Portanto, todos falavam com todos e todos falavam sobre todos, e sentavam-se todos à mesa para almoçar como se nada fosse. Portanto, eu acho que a inépcia das outras equipas, apesar de ser real, eu acho que encontrou-se ali no MP44 o alinhamento das estrelas e dos astros, e aquilo foi uma barbaridade o domínio daquele carro. Eu, quando às vezes ouço as pessoas a falar do domínio da Mercedes, e é verdade, o domínio foi grande, agora é mais equilibrado, lembro-me sempre dessa época. Assim como me lembro depois da época de 92, já com o Mansell na Williams Renault. Mas realmente esta época, estatisticamente, a época de 88, é talvez a época mais dominadora de sempre. Em que um carro, uma marca, e dois pilotos sobretudo, dominam completamente as corridas, quer os treinos, quer as corridas, e se não fosse um senhor chamado Jean-Louis Lesser, teria sido pleno, teria sido 16 em 16. Mas pronto, infelizmente não aconteceu. Eu depois mais tarde posso contar, o MP44 foi o primeiro carro de Fórmula 1 que eu vi vi ao pé, mesmo perto, e fiquei espantado com o pequenino aquilo era. E baixinho, aquilo era mesmo rente ao chão. Já contei essa história mais tarde, porque tem peripécias pelo meio. Inês, obviamente, tu e o Marcelo não viveram esta época, mas certamente que desde que acompanham a Fórmula 1 já ouviram falar várias vezes deste carro, e portanto é um carro icónico do mundo da Fórmula 1 e da história da Fórmula 1. Eu sei que estiveste a pesquisar para vir falar aqui hoje connosco. Conta-nos um bocadinho o que é que te impressionou mais da pesquisa que fizeste. Eu fui obrigada a pesquisar, porque de facto eu não era sequer um projeto de vida quando o MP44 foi concebido. Aliás, eu nasci um mês depois de Ayrton Senna morrer, portanto há toda uma época de ouro na Fórmula 1 que eu não acompanhei. Fora aquela depois de ter nascido, que também não acompanhei por circunstâncias óbvias, mas uma das coisas que mais me fascinou foi a própria figura de Gordon Murray, sobretudo o facto de ele querer sair da Fórmula 1 antes de ir para a McLaren. É o Ron Dennis que o convence a ir para a McLaren, e essa conjugação de fatores que depois são alinhadas com outros elementos que já aqui falaram, é de facto interessante, porque o que é que seria a McLaren e aquele carro, que não seria exatamente o mesmo, claro está, se Ron Dennis não tem conseguido convencer Gordon Murray. Outra das coisas que me fascina é aquilo um bocadinho aquilo que o Pedro estava a dizer, que é nós vivemos aqui um período de domínio por parte da Mercedes, mas olhando para esta temporada, nós temos um primeiro e um segundo lugar a dar voltas de avanço a um terceiro. Há grandes prémios em que isso acontece, e 6 voltas de avanço à cauda do pelotão. Portanto, é absurdo. Eles só não ganharam quando alguma coisa de errado aconteceu. E só não ficaram tão bem classificados, nomeadamente, por exemplo, o Prost nas corridas à chuva, em que aquilo foi de facto desastroso, mas o MP44 nas mãos do Senna conseguiu vingar. Portanto, para além de todo o background, eu tive a ouvir também uma entrevista do Gordon Murray, em que ele explica que não é apenas o carro, mas sim as alterações que ele fez da Brabham para a McLaren. Ao nível de departamentos e da organização de departamentos, ele diz que chegou à McLaren e percebeu que uma equipa daquela dimensão era muito mais desorganizada por comparação à Brabham. E portanto,
há aqui uma conjugação de fatores e um papel fundamental de uma figura que torna de facto a história fascinante, não só da temporada, mas mesmo ao nível do carro, porque se nós pensarmos o que é que teria acontecido se ele tivesse cumprido a sua vontade e tivesse saído da Fórmula 1 ao fim de 20 anos, acho eu, na altura, na Fórmula 1, e se não fosse a teimosia e a insistência do Ron Dennis, provavelmente não teríamos assistido a uma época como eu não assisti, revi, tive a oportunidade de a rever, mas provavelmente não tínhamos tido essa época na Fórmula 1. Pá, e o carro é parecido com o MP43, acho que é assim que se chama, o carro da temporada anterior, mas eu gosto bastante do design do carro e se não o tenho, mas se um dia conseguir arranjar por um preço acessível, é um daqueles carros que eu vou juntar à minha pequena microscópica coleção de Fórmula 1. Mas está atenta que este carro está sempre a ser lançado por coleções e acho que toda a gente o tem em casa, não é? Eu, pelo menos tenho. Que há sempre volta e meia uma coleção que sai que mete logo o carro cá fora para toda a gente. É um dos primeiros carros que eles lançam. Porque lá está, porque é o carro mais vencedor da história da Fórmula 1. Só não fez o pleno pelo que se passou em Monza e pronto, e foi conduzido pelo grande Ayrton Senna e portanto toda a gente quer ter o carro e é um carro fácil de arranjar, portanto eu vou estar atento para saber se uma coleção da Altai ou assim lanço o carro, eu aviso, fiz logo buscar. Manda, avisa-me. Marcelo, faço a mesma pergunta, o que é que te impressionou mais nesta pesquisa que fizeste sobre o MP44 para começar esta conversa? Para mim foi claramente a junção e a criação do carro. Tive a ver bastante a parte mais técnica da coisa e impressionou-me bastante o Murray, a visão dele que já tinha na Brabham em conseguir baixar a posição do motor e dos pilotos, a inclinação dos pilotos no carro e a quantidade de aerodinâmica que ganham com isso em relação ao modelo anterior é espantosa e para além disso foi um dos fatores que tornou o carro mais com um ponto aerodinâmico e de balanceamento mais, ainda melhor que o que tinha e tornou o carro muito mais estável nas curvas e tudo mais. Isso foi para mim o que posso destacar. E ainda mais, o que me espanta ainda mais é que eles conseguiram fazer isso tudo, e segundo agora o Murray, sem sequer ter o input dos pilotos. Ou seja, o carro foi todo desenhado por eles, pelos engenheiros e tudo mais, sem a ajuda de pilotos, sem o feedback dos pilotos em relação ao seu desenvolvimento. E depois ver o domínio que teve em pista é espetacular. Estamos aqui a mostrar o carro, só para quem nos está a ouvir no podcast, depois está aqui uma imagem do carro, é fácil de encontrar no Google, mas quem está a ver pode ver que o carro de facto era bastante baixo e rente ao chão, aquilo nas lombas devia ser um espetáculo, e era um carro muito ágil, curiosamente, e isso permitiu aos pilotos serem bastante mais velozes nas curvas que os seus competidores diretos. Inês, ias a dizer, desculpa. Ia dizer que, segundo o CLI, e isto está sempre suscetível a ter lapsos, lamentavelmente, mas o carro só esteve pronto 9 dias antes do arranque da temporada. Eles fizeram a pré-temporada com o modelo antigo, adaptado ao novo motor Honda. Não? Isso já não sei tanto detalhe, o Pedro Fio estava ali a abanar a cabeça que sim, portanto é capaz de ser. Pedro, estás exato. É verdade o carro final, mas eu lembro-me que houve no Estoril, houve um teste pré-época em que eles já levaram aquilo que se chamava uma mula, que é um carro de testes, que era a base era o MP43, mas já tinha este look do motor rebaixado, portanto era um chassi MP43 barra qualquer coisa, já com corte. É isso, eles adaptaram o carro, o MP43 ao motor Honda. Sim, mas a revolução é atrás do piloto, é quando eles rebaixam o motor, fica muito perto do chão e conseguem baixar a posição do piloto por causa da tomada de ar.
em que o piloto já não precisava estar tão alto, senão o ar depois não entrava por cima da cabeça dele. Mas isso também não estava relacionado, desculpa Pedro, com uma alteração de regulamentos que houve relativamente à posição do piloto dentro do carro, que tinha que ficar atrás do eixo dianteiro. Exatamente, o eixo dianteiro, ficar com os pés. É o primeiro ano, acho eu, que passa a ser obrigatório o piloto ter os pés atrás do eixo. Por acaso, às vezes no Instagram aparecem muitas fotografias dos anos 80, do início dos anos 80, em que os pilotos, o carro não tem a monocoque em cima, não tem a carroceria, e tem os pedais para além das rodas. Parece uma cena assustadora com um chassi de alumínio. Nem sequer era isso foi feito de propósito por uma questão de segurança, não é? Exatamente. Mas no Estoril, eu por acaso consegui, a Penetra com 14 ou 13 anos na altura, né, para a época, a Penetra consegui entrar nos treinos da McLaren, eu e dois ou três amigos de bicicleta. Então entrámos e demos porque nós estávamos na box da McLaren. Não sei como é que fizemos aquilo. Os outros dois tinham mais lata do que eu e damos por nós, estamos a pedir autógrafos ao Senna, ao Prost, e só quando pedimos ao Ron Dennis é que correram connosco. Mas até lá, dá para ver aquilo, parecia um carro de brincar. Parecia um carro de brincar, e a palavra de honra. Eu estava fascinado com aquelas cores todas e aquele barulho e tal. Mas a altura do carro, eu tenho um puto com 14 anos, nunca fui muito alto. O carro era baixíssimo, dava pela cintura quase, o arco de segurança. Uma coisa ridícula. O Senna parecia um gigante ao meu lado, um homem altíssimo. Mas o carro, parecia-nos como é que ele vai entrar dentro daquilo? Que não era. Que não era, mas com 14 anos acho que o Ayrton Senna, que não era o meu favorito, atenção, nunca foi. Diga-se de passagem, sempre gostei mais do Prost do que do Senna. Mas aquilo foi, como é que o gajo vai caber ali dentro daquele carro? Aquilo é uma lata de sardinhas. Mas esse marcou-me bastante, porque foi o primeiro que eu vi perto, apesar de ver os grandes prémios todos no Estoril, aquele vi ali, toquei-lhe no pneu, toquei-lhe na roda para ver o que é que aquilo, se aquilo era mesmo mole, e o barulho, o cheiro da gasolina, o cheiro daquilo tudo, aquilo impressionou-me bastante. E este carro, curiosamente, é o primeiro que me marca de uma maneira física e próxima, pelas manobras de entrar no autódromo, no túnel e tal, deixar as bicicletas escondidas numa moita, uma coisa, a 007. Mas eu tenho boas recordações. Mas sim, o carro ficou pronto muito perto do início da época, não se sabia bem o que aquilo ia dar, e aquilo foi um bocadinho pôr o dedo no ar, molhar a vida onde é que vem o vento. Por sorte ou por não, ou talvez por um grande gênio que é o Gordon Murray. Pessoalmente eu considero ser o autor daquele carro, ainda que o Steve Nichols seja um tipo porreiro. Tudo consegui ler e ouvir e ver e documentários e coisas assim mais recônditas da internet. Realmente o Gordon Murray merece, se calhar, a cota parte de crédito deste carro, porque não houve nada parecido com aquilo, a não ser um carro que ele projetou no ano anterior, ou 2 anos anteriores, aliás. Curiosamente é um carro que tem uma história um bocado, além de ser muito mau desportivamente, tem a história que é o carro em que morre o Hélio de Angelis. Nos treinos em Paul Ricard por problemas, não de concepção, mas pronto, por falhas mecânicas no próprio carro. Uma das coisas que, e não é só não é só do carro do MP44, mas foi de toda a temporada de 88, e não só, acredito, mas desafio a malta mais nova a ir ver, e eu cheguei a comentar isto com o Salviano e com o Vasco, é a facilidade com que aqueles carros faziam a curva do hotel no Grande Prémio do Mónaco. Exatamente. E por comparação, há não tão facilidade com que estes carros atuais fazem aquela curva. O tamanho tem tudo a ver, não é? Eu acho que sim. Sim. Mas para a malta ter uma ideia de quão mais pequenos e mais, presumo eu, leves eram aqueles carros, vão ver o Grande Prémio do Mónaco e vejam a facilidade com que eles fazem aquela curva e a não facilidade com que os carros atuais fazem aquela curva, que estão quase parados, é a curva mais lenta do Campeonato do Mundo. Sim, e nós para juntarmos a isto, agora imaginemos o seguinte, por acaso em 88 houve uma diminuição da pressão do turbo, acho que de 2.5 para 1.4, uma coisa qualquer, da válvula pop-off, uma coisa que também na altura deu muita polémica. Aqueles motores em qualificação já não tinham os tais 1500 cavalos que tinham em 85 e 86, mas tinham ainda 1000 cavalos na qualificação. Agora imagina, uma lata daquele tamanho, que era uma lata de sardinha com rodas, com 1000 cavalos à volta do Mónaco. Eu acho isso... É assim, hoje em dia, vocês ouvem mais vezes falar desta mentalidade securitária que a Fórmula 1 tem. Eu volto a dizer, eu não quero que ninguém morra, não quero que ninguém se aleje. Mas se não houver fator cagaço,
todos andam a campeão como se fossem simuladores. E estes carros, na altura, eram verdadeiras máquinas de destruir vidas e carreiras e até a parte física dos pilotos. E há ali marcas. Olha, o acidente do De Angelis, que é aquele que eu me lembro mais naquela altura, foi aquele que mais marcou. Já há alguns anos não morri ninguém na Fórmula 1. Mas agora imaginem com 1000 cavalos ali atrás a empurrar, 24 cavalinhos, 1000 cavalos a empurrar. Por acaso não sei se ele chegava aos 1000 cavalos, acho que era à volta dos 700, 800. Ficava muito perto. Eles também nunca te diziam na altura quantos cavalos é que os carros tinham. Sim, mas eles tinham aquela vantagem, é uma das coisas que, por Sim, exemplo, que eu sinto falta, porque eu percebo que não haja agora, mas que era a história dos carros de qualificação, não é? Eles tinham motores de qualificação, que era só para a qualificação, pneus de qualificação, que era só para a qualificação, e a qualificação era um espetáculo à parte muito por causa disso, porque eles iam a 110% na qualificação para aquelas voltas lançadas. E era daquelas coisas que nos prendeu a atenção, não é? Porque eu lembro que cada vez que o Senna ia para a pista, eu costumava ver a qualificação do café em Aveiro e ficava tudo parado, deixava tudo desgabilhar e máquinas para vir ver o Senna fazer a sua volta, porque normalmente já sabíamos que ia dar espetáculo, não é? E neste ano, por exemplo, a da altura era ver a quantos segundos é que ficava o próximo. Ou muitas décimas de segundos, não é? Porque o próximo em qualificação era mais fraco que o Senna, apesar da corrida depois compensar muito essa diferença. Aliás, a célebre volta no Mónaco é um exemplo disso, quer dizer que o Prost fica a 1,5 segundo, ou lá o quê? Não existem imagens dessa volta, curiosamente, mas existem imagens de outras voltas do Senna no Mónaco com esse McLaren. E é aquela o que faz impressão, isso não era só o Senna, eram todos, era o fazer uma volta no Mónaco com uma mão no volante e outra na manete, que é uma coisa impressionante, quer dizer, eu só imagino, eu confesso que este foi o último ano dos carros turbo, e nem todos os carros eram turbo, alguns não eram. Eu tenho muita pena nunca ter visto um carro destes ao vivo, porque acho que devia ser um barulho extraordinário. Ouvir o turbo a abrir devia ser uma coisa muito... Era como se fosse uma serpentina, era assim uma coisa, sobretudo a sair do pit, daquelas aceleradelas, havia-se assim, como se fosse uma serpentina, alguém a puxar. Lembra-se daqueles, quando éramos putos, havia uns discos que a gente puxava e que faziam era um barulho muito, muito semelhante, claro, aumentado não sei quantas vezes. Claro. Desculpa, Basta. Não, uma das coisas que eu nunca vi este carro ao vivo, mas vi outros McLaren subsequentes ao vivo. E uma das coisas engraçadas porque nós estamos habituados a ver os carros na televisão e depois quando os vimos ao vivo existe sempre alguma coisa que é diferente. E lembro-me que da primeira vez que vi um McLaren ao vivo, porque notava-se especialmente isso, os carros têm uma tonalidade completamente diferente ao vivo do que na televisão. Ou seja, somente na altura. Exatamente. Portanto, nós estávamos habituados. Ao vivo os carros pareciam coisas brilhantes, não é? O vermelho que nós víamos da McLaren na televisão, ao vivo, era cor-de-rosa. Que era uma coisa que... Não era bem cor-de-rosa, mas sim. Não era o vermelho Ferrari. Bordeaux. Não era vermelho Ferrari, sim. Não era Bordeaux. Era um vermelho vivo, assim, fluorescente. Muito vivo. Era um vermelho fluorescente, aquilo parecia que emanava ali uma luz. Era quase um carro de showroom, era quase um carro de exposição, quase. E o branco era super brilhante e refletia muito. Eu por acaso vi o carro ao vivo, mas não vi o carro ao vivo em andamento. Pois, eu depois acabei numa exposição. Eu vi a corrida nesse ano também no Estoril 88 e realmente o domínio foi total. Eu só por curiosidade, quando o João me disse, ok, vamos fazer este episódio, eu fui fazer uma das coisas que costumo fazer no inverno, mas que agora não tenho tempo a fazer, não é? Pus-me a ver a Season Review de 88. Cheguei a San Marino, não tenho tempo. Eu agora chego a casa, normalmente quimo, desligo as baterias e vou dormir. Mas realmente tive saudades de ver... Não vou dizer a incerteza do resultado, porque a gente já sabia quem é que ia ganhar, mas as desistências que havia, comparado com as... Quantidade. A existência da surpresa, do piloto fica em terceiro lugar, ser um carro aspirado, não ser aspirado, ser um Ferrari, ou ser um Benetton, ou ser, sei lá, um dos outros. O Williams que mudou para os motores de Judge, agora que eram aspirados, os motores que o Mansell usou em 86 e 87,
ele estava a vê-los, só via a caixa de velocidades deles. E realmente não consegui ver a época até ao fim, mas agora vou ver até ao fim, nem que me mate, vou ver a season review toda até ao fim, porque traz-me boas recordações. E vocês sabem que eu gosto de falar do passado, sou um gajo mais antigo, e realmente, apesar de o Senna ter ganho, e já agora o João vai falar nisto, sem ter feito mais. Sim, é um caso único. Já falámos disso quando foi o episódio do Prost, e portanto podemos relembrar aqui, mas o Alan Prost de facto foi quem fez mais pontos, mas havia uma regra estúpida que se deitavam fora, acho que eram os 2 piores resultados, e com isso o Senna fica à frente do campeonato. Curiosamente, Senna ganha 8 corridas e Prost só 7, mas Prost depois tem mais pódios do que Senna. Portanto, aquilo eles equilibraram. O Senna tem piores resultados, o Senna tem um 16º, portanto acaba por, deita fora esses, não é? E realmente fica só com a carne do lombo. Dos 16 só contaram os melhores 11 resultados. É 11, isso, 11 resultados. Sim, é que era. Isso tinha que ver com a especificidade da altura também, porque os carros, lá está, era muito frequente abandonarem, e era para eliminar um fator de injustiça, um potencial fator de injustiça, que era não ganhares um campeonato do mundo porque o teu carro tinha não chegava ao fim de tantas corridas como o teu adversário. Coisa que hoje em dia não faz muito sentido, mas na altura acharam que se fazia, porque hoje em dia até se permeia a fiabilidade, não é? Consistência. Isso é incentivado. Na altura não, na altura era incentivado a ser o mais rápido possível, custo o custar, de por onde der, e se morrer alguém morreu. E era uma outra lógica, não é? Um exemplo bem bom disso é a época do Mansell, em 88, em que ele faz 14 grandes prémios. Exatamente, faz 14 grandes prémios dos 16 e só não desistem 2. E esses 2 foram 2 segundos lugares. É verdade. E ficou em 8º lugar nono lugar no campeonato. Nono lugar no campeonato. Sim, isso era muito frequente na altura. Aliás, basta ir olhar para a tabela dos resultados desse ano, e a maioria é retirement, não é? Abandono. A maioria dos resultados do plantel todo. Não era comum os pilotos que pontuar haver um que não sequer acabava a corrida. Portanto, Sim, que cumpria o mínimo, não era? O mínimo olímpico para classificar. E agora vejamos, com estes retirements todos, com estas desistências todas, o MP44 desiste quantas vezes? 3 entre os 2. Entre os 2 e uma por acidente. Uma por acidente e outra com o Prost a dizer assim: oh, meus amigos, isto afinal, este handling deste carro não está muito bom. E desiste, simplesmente, da Inglaterra. Portanto, não é um acidente, não é uma avaria. Não sei se ele estava a levar um grande bigode do Senna naquele dia, não me recordo. A sensação com que eu fiquei, desculpa Pedro, a sensação com que eu fiquei ao rever esse grande prémio e não estando e não vivendo na altura, na época, é que o Prost não lhe apeteceu ter um mau resultado naquele dia e, portanto... Mas isso era frequente na altura. O Senna fez isso várias vezes. Aliás, o Senna, quando ficava para baixo de 4º lugar, tinha tendência a tentar encontrar maneira de encostar na boxe. E era muito normal os pilotos não se sentissem confortáveis nos carros a encostar, porque, volta e meia morreu um, não é? E as duas desistências do Senna são curiosamente por acidente. A do Mónaco? É uma no Mónaco e a de Monza. A do Mónaco então é um sacrilégio, porque ele ganhava aquilo com uma volta de avanço a toda a gente nas calmas, sem se preocupar. 58 segundos que ele tinha de vantagem, se eu não estou enganado, o Marcelo talvez saiba isto mais melhor. 58 segundos, mas a ganhar 1,5 segundo por volta. Exatamente. Em corrida, não estávamos com pneus sticky tires de qualificação. Aquele homem estava no outro planeta. E uma coisa, não há imagens do acidente dele. Não, e ele desapareceu 2 dias para casa, né? Andou tudo à procura dele. Ele pegou em si, foi para ele por acaso morava ali ao lado, não é? A casa dele no Mónaco era já ali, é só atravessar a estrada. Só o João Ramírez conseguiu falar com ele nessa noite, e ele só, acho que na terça-feira que aparece em Woking, então na fábrica. Porque fechou-se em casa, tanto que a empregada que disse ao João Ramírez que ele estava em casa. O João Ramírez era aquele tipo, era o fixer. O gajo exatamente, era o handler ali dos pilotos. Sabia tudo. E ele conseguiu falar com o Senna e conseguiu, curiosamente, entrar em casa dele.
Ele não diz muito o que é que falaram, porque o Joe Ramírez... Há um livro do Joe Ramírez que é muito interessante, Sim, que eu recomendo, em que ele conta os episódios de todos o tempo dele na McLaren, que aquilo é impressionante. Aliás, a maneira como tudo era gerido era bastante amadora na altura, não é? Muito na base do relacionamento pessoal e coisas do género. O Joe Ramírez tem uma qualidade que eu aprecio imenso. Ele é mexicano, não é? Ele é mexicano. Ele sabe tudo, mas diz muito pouco. Ele conta as histórias, se vocês virem, ele conta as histórias todas, mas ele dá muito poucos detalhes das conversas. Ele faz-nos imaginar quase... Nós é que temos que completar as entrelinhas. E é assim que deve ser. Exatamente. O Joe Ramírez é das personagens. A confiança é uma coisa que demora... Exatamente. O Joe Ramírez é das pessoas mais fascinantes da Fórmula 1, sem ser um piloto ou um diretor de equipa. Era um tipo que andava ali, que era amigo do Ron Dennis, era amigo dos pilotos todos, não se dava mal com ninguém, o que é uma coisa que a gente suspeita sempre. Há um gajo que está bem com toda a gente. É um bocadinho estranho. Mas o tipo é fantástico. E nessa tarde, então, ele consegue, ao final do dia, entrar em casa do Senna, e lá tiveram a sua conversa, e pronto, e depois foi aí que o Ron Dennis deixou de bater com a cabeça na estilo Toto Wolff na mesa, e ficou mais descansado. Para quem quiser procurar o livro chama-se Joe Ramírez, Memoirs of a Racing Man, ou As Memórias de um Homem de Corridas. E está disponível na Amazon e nas livrarias online todas, portanto é fácil de encontrar e recomenda-se para quem quer conhecer melhor esta época da Fórmula 1, porque ele de facto sabia tudo, estava por dentro de tudo, e estava no centro, no olho do furacão, não é? Quando foi a era Senna-Prost que dominou a Fórmula 1. 88, 89, 90 e até 91. 91 já saí Prost a meio da temporada porque chamou chamou o Ferrari aquilo que ele era e portanto foi despachado. 88 também, curiosamente, falando da Ferrari, foi a última temporada de Enzo Ferrari, o comendador ainda vivo, não é? E ele falece a meados de agosto, salvo erro, dia 14 de agosto, e na segunda corrida depois disso, então na visita a Monza, o Gerhard Berger oferece-lhe uma prenda, um tributo especial, conseguindo ganhar esse grande prémio de Itália. Michele Alboreto ficou em segundo lugar, não foi? Foi uma dobradinha. Uma dobradinha da Ferrari. Uma dobradinha. Coisa que não acontecia já uma porrada de anos também. Completamente inesperada e que levou o público das bancadas de mãos ao rubro, e acho que nenhum fã da McLaren ficou muito triste por ter perdido assim naquele dia, até pelo significado especial que tinha para a Ferrari uma vitória naquele momento. Mas pronto, quebrou-se a possibilidade do pleno, que isso sim seria algo para ficar para sempre, porque duvido que alguma equipa algum dia consiga fazer o pleno outra vez. Eu lembro-me de ficar irritadíssimo com o Senna, sério, e não era fã dele, mas fiquei daqueles de tirar quase coisas à televisão. Sim, a culpa foi muito dele. Completamente dele. Ele fechou a porta aos Schlesser, o Schlesser não tinha para onde ir e acabou. Tentámos culpar o Schlesser, tentámos arranjar maneiras. Na altura não havia frames, não é? Não havia frames. Aliás, o Senna faz uma manobra à Vettel, digamos assim. Ele passa ao Schlesser e depois esquece que o Schlesser ainda lá está. Não, porque existe um facto que é importante também ter em conta, é que a maioria dos pilotos da grelha já sabia como é que o Senna era. O Schlesser estava a fazer o primeiro grande prémio. Era a substituição do Mansell, não era? Sim. Portanto, foi o primeiro e único grande prémio. Ele sabia lá. E era piloto de rallies ainda por cima. Foi. Portanto, ele sabia lá como é que... Não, nessa altura ele vinha dos Sport Protótipos. Exatamente. Exatamente. Acho que ele correu com o Walter Bruno, na equipe do Walter Bruno. Ele fez parte daquela equipa da Silcat. Que era dominadora. Jaguar, acho que não. Sim, ele foi campeão do mundo dos Sport Protótipos. Vão falando que eu vou procurando. Mas eu acho que foi por isso, porque realmente o Senna já tinha, aliás, isto é relatado por vários pilotos, que quando se via um capacete amarelo atrás, tinha-se duas opções. Ou se desviava, ou então não se acabava a corrida. Portanto, não, porque o Senna não punha sempre o carro. Pois era uma questão do piloto que era ultrapassado tomar uma decisão, se queria continuar na corrida ou então se queria ficar ali. O Schlesser, eu acho que por claro desconhecimento, caiu na batalha e pronto. Acabou por ser um bocadinho... Eu confesso que não tinha grande simpatia pelos Schlesser, precisamente dos protótipos. Não me recordo porquê, confesso, mas era aqueles nomes Schlesser, não sei, implicava... Ele correu na Silcat Jaguar, 2 anos. Olha,
Então foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo. 86 e 85, 87, 85 e 86. Essa Exatamente. equipa era do Tom Walkinshaw, não era? Essa equipa era do Tom Walkinshaw. Não sei se já era nesta altura, se passou a ser mais tarde, mas sim. E ele depois passou para a Team Sauber Mercedes e foi onde acabou a carreira nos protótipos, depois de fazer o Grande Prémio de Itália ainda, pelo meio. Pois, a Sauber Mercedes, onde se inicia a carreira um senhor chamado Michael Schumacher. É verdade. E de outros senhores, como a Heinz Harald Frentzen, Carlos Wendlinger, etc. Charles Wendlinger, exatamente. Só quis meter aqui o Schumacher à baila. Não, fizeste bem. Estava tão respirável isto. Não estava. Mas ao Vasco, é que eu nem Schumacher nem Senna. Portanto, não, mas eu acho que, por exemplo, desculpa, mas é interessante também falar nisto, porque como é que o Schumacher chega à Fórmula 1? Pelos protótipos, não é pelas Fórmulas Júniores, nem pelo... e hoje em dia a malta acha toda que os pilotos das Fórmulas Júniores vão de chegar à Fórmula 1 naturalmente e porque os gajos que lá estão por caridade saem e dão lugar. E antigamente não havia nada disso e, portanto, a malta fazia pela vida em todo tipo de categorias e chegava à Fórmula 1 das formas mais caricatas, não é? Aliás, o Gerhard Berger é o melhor exemplo disso, não é? Que andava a fazer turismos na Áustria, começou aos 20 e poucos anos a fazer turismos na Áustria e chegou à Fórmula 1 de repente, caído do céu, com o apoio do Sr. Mastatich, não é? Ele foi o primeiro piloto da Red Bull. Foi o primeiro piloto da Red Bull, sim. Ainda a Red Bull não tinha projeto de ter equipas, era só mesmo um patrocínio. Era só mesmo latinhas ainda. Mas Marcelo, ias a dizer, desculpa lá. A dizer que nesses anos Sauber Mercedes a conduzir o Sauber C9, que era uma máquina, não era um carrinho de brincar. Eu sempre tive essa dúvida se os protótipos não são melhores carros que os Fórmula 1. Carros, sim. Não, mas de competição, porque há ali muita coisa que me faz crer que um protótipo é capaz de ser um carro mais complicado de conduzir que um Fórmula 1. Eu vou ser muito mauzinho. Há uma coisa nos Sport protótipos que me irrita. Tem windscreen, tem vidro, está fechado. Sim, mas isso dá mais 2 a 3 anos à Fórmula 1 e vais ver. Pois é, mas é aí que eu quero chegar. A Fórmula 1 GT, pronto, já não é Fórmula 1, é outra coisa. É parecido, mas não é a mesma coisa. Mas pronto, vamos passar à frente. Voltando ao MP44, o MP44 então oferecemos o primeiro episódio desse duelo mítico entre Prost e Senna. Curiosamente porque Prost veta Piquet para a McLaren, que era a escolha de Ron Dennis, e Prost escolhe Senna a pensar que ia ser um parceiro de equipa mais fácil de gerir e de manejar, digamos assim, e tem a surpresa da vida dele quando o Senna afinal é um tubarão disfarçado de peixinho de aquário e faz do Prost um alvo a bater desde o primeiro segundo. Eu não sei se vocês se lembram quando isto começou, mas acho que fomos todos apanhados um bocadinho de surpresas. Nós sabíamos que o Senna era bom e que tinha todo o potencial para ser campeão do mundo, mas nunca pensámos que ele pudesse ser alguém tão agressivo dentro do espírito da competição como aquilo que ele demonstrou logo a partir de 1988. Essa foi a grande diferença que o Senna veio dar e que causou tantos ódios como paixões, porque era a principal razão, era a agressividade dele, era como tu já disseste, a capacidade que ele tinha de escolher sempre o momento certo para fazer a volta mais rápida. Ele parecia que encontrava o momento certo com menos carros em pista para sempre nos últimos minutos para fazer a volta mais rápida. Foi por isso que também fez tantas pole positions, mas era eu nunca mais me esqueço, para mim nesse ano lembro-me que foi a primeira corrida que vivi assim muito intensamente, foi o Grande Prémio do Japão de 1988. Lá está, às não sei quantas da manhã, em que o Senna parte muito mal. Ali estava Manuel Acácio. Em que o Senna parte muito mal e o Prost vai-se embora. E o Senna vai buscar o Prost com uma facilidade. Parecia que tinham carros diferentes. É uma coisa... Olha, o Senna no Japão... achava que sim, o Prost achava que tinha um carro mas toda a gente acha que o Senna é sinónimo de Mónaco e para mim Senna sempre foi mais sinónimo de Suzuka. Ele em Suzuka tinha performance impressionante. Inclusive 89, não é? Quando tem um incidente com o Prost, ele vai às boxes a seguir e ainda vai recuperar e ganhar a corrida. E portanto ele tem parado uma série de tempo no Mónaco.
Ele faz uma volta sem asa dianteira. Exatamente. Isso Porque aquilo foi logo, ele falha a entrada para as boxes, né? para entrar na pista. Na boxe. Ele no Mónaco tem muitas vitórias seguidas. Não. Eu, por acaso, no Japão, confesso que não sei quantas vitórias é que ele tem. Mas esse grande prémio, para mim, foi dos que mais me marcou. Porque foi se calhar o primeiro que me despertou verdadeiramente uma paixão, porque vinha a gostar cada vez mais do Senna e gostava que ele fosse campeão, e há aquela desilusão na partida, quer dizer, não. E ele fica para trás e depois é aquela remontada, volta a volta, que nós vamos vendo o ganhando tempo, e quer dizer, eu não sei se o Marcelo e a Inês têm noção disto, mas não havia live timing, portanto a gente era a olho. Íamos vendo. Não, e de 3 em 3 voltas já aparecia a classificação dos 3 primeiros. Mas eu ao rever a temporada tive essa dificuldade, que às tantas, quando tu estás a rever a temporada, resumo, tu não tens a distância exata a que Prost está de Senna ou Senna está de Prost, portanto aquilo foi muitas vezes a olho. Está a 5 segundos, está a 4, e eu tive essa dificuldade quando fui ver, não rever, quando fui ver a temporada. Mas curiosamente, o Senna só faz... Curiosamente, o Senna só faz 2 vezes o pleno. Uma é no pleno, ou seja, pole, volta mais rápida e vitória, que é no Canadá e é no Japão. No Japão, o Senna ganhou só 2 vezes, oficialmente. Exatamente. Em 89 ganhou, mas foi desclassificado. E em 91 também ia ganhar, mas deixou a vitória para Gerhard Berger. No fim, como agradecimento pelo trabalho que ele tinha feito durante a temporada. Em 90 foi aquele incidente da primeira curva, em que ele põe o Prost de fora. 92 ganha o Mansell e 93 volta a ganhar a Ayrton Senna. Portanto, oficialmente só contaram 2, mas na prática deviam ter sido 4 e quiçá 5, se 90 não tivesse sido. A Inês falou do Senna só ter feito o pleno 2 vezes, mas havia uma razão para isso. Apesar de ele ter ganho 10 provas, o motor Honda era muito gastador. Ele só ganhou 8. Ou assim, 8. Eles tinham que poupar. Portanto, aquilo eles ganhavam aquela vantagem toda e depois aquilo tinha que chegar ao fim, porque os motores turbo tinham obrigatoriedade do máximo de combustível. Os aspirados não. Os aspirados aquilo era bota para dentro, pode andar com 300 litros se quiser, não havia problema. Aliás, na volta mais rápida via-se isso, porque pilotos como Berger, Nannini e Mansell conseguiram fazer, Michele Alboreto conseguiram fazer voltas mais rápidas. Mansell, inclusivamente. Portanto, o ritmo deles era muito mais constante, de início a fim, do que do Prost, que é do Senna, porque o Prost também não tem muitas, não tem voltas mais rápidas, escrevo eu. Mas se quiserem, eu digo, o Prost tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o Senna tem 1, 2, 3, o Senna tem 3. Pronto, tem 10. Mas lá está, em 16. Sim, fizeram 10 voltas mais rápidas em 16, 7 do Prost, 3 do Senna. Sim, mas aí o domínio já não é tão avassalador. Dominar lá a Mercedes. Sim, é mais equilibrado, digamos. Mas também tem a ver com o que tu dizias, que era a gestão da corrida e vá lá, a volta mais rápida não sabe para muito, quer dizer. Sim, não era a estatística pobre. Era a estatística pobre da coisa. Não dava o pontinho. Não, isso é recente. Era 9 pontos, não é? Era 9 pontos pela vitória, 6 pelo segundo lugar, depois era 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, não, 4, 3, 2, 1. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Era. Aliás, tu tinhas situações caricadas em que tinhas pilotos que pontuavam várias corridas e depois havia um gajo que fazia um pódio sem querer e ficava à frente dele só. E portanto, aquilo não era assim muito justo. Mas eu tenho uma visão diferente da pontuação e acho que falámos ontem no lounge. Disse que eu para mim dava-se pontos a toda a gente que acabasse a corrida. Já fiz isto no live também. E acho que tornava tudo mais justo do que depois teres estes episódios estranhos em que um gajo que acaba uma corrida pela primeira vez na vida, tipo o Mansell fez 2 segundos lugares em 1988 e chegou-lhe para ser nono no campeonato, quer dizer, e atrás dele teve mais 10 pilotos que tinham pontuado mais do que uma vez e pronto, não é? Há bocado, deixa-me só dizer isto, há bocado o Vasco estava a falar do Grande Prémio do Japão e da felicidade do Senna ganhar e tal. Pá, eu como te digo, eu nunca fui fã do Senna, mas há uma coisa que na Fórmula 1 nunca me afetou, nada. Foi quem quer que ganhe, pá, ganhou. Pá, ganhou e fico contente, fico satisfeito. Houve corrida, houve competição, houve disputa. Pá, não,
Eu torço por um até ao limite. Epá, o outro ganhou, olha, paciência, bora, próxima corrida. Não fiquei com aquele amargo, fiquei contente do Senna ter ganho. Revi muitas vezes, não me lembro de como é que se chamava o comentador brasileiro, a RTP passou isso, Galvão Bueno, creio eu. Era o Galvão Bueno ou o Reginaldo Lemos? Mas acho que na altura era o Galvão Bueno. Ou isso, que fez um relato daquela última volta do Senna, que aquilo, só quem não tem Em Interlagos. quem não tem coração. Sim, mas no Japão, eu estou a falar desta do Japão, do de 88. Quem não tem coração, é que não sente aquilo. Até eu não era fã mas desculpa, mas os comentadores brasileiros, até o Massa acabar por primeira vez nos pontos, aquilo era uma emoção, como se tivesse ganho o Campeonato do Mundo. Portanto, é a maneira deles também narrarem as coisas. Estamos em 88, és um puto de 14 anos, altamente impressionável, que acabou de ter um campeão do mundo e de repente, nas notícias do dia seguinte, que era só segunda-feira, não dava nada no domingo à noite. No domingo à noite tinhas o resumo no domingo desportivo, às 2 da manhã. E tinhas o rotações à sexta-feira, tinhas que esperar quase uma semana. E rotações com o Zé ver... E rotações nessa altura já havia, só foi mais tarde, não? Já havia com o Zé Pinto. Isto agora aumenta a conversa que eu não estou apta para participar. Desculpa. Não, é o momento em que vocês agora ficam em silêncio e aprendem. Inês, o Rotações era um programa da RTP que dava à sexta-feira, creio eu que à meia-noite ou às 11h30, ou que era. Que era aqueles programas que só mesmo eu, o Vasco e o João é que víamos, calhar. Serviço público, chamava-se. Era desporto automóvel e carros, não era? E era a única hipótese que tu tinhas de ver mais do que 30 segundos de Fórmula 1. Já ouviste falar dos 70 vezes 7 para a missa, do mundo rural para os agricultores. O Rotações era para a malta que gosta de carros. Era para nós. TV Rural, qual o mundo rural? Ou TV Rural. Seus avós, eu via sempre isso, porque estava à espera para ver depois os desenhos, não é? Os desenhos animados. Mas então esse programa era o que nos permitia ver uma coisa mais completa sobre a Fórmula 1 do domingo anterior. Portanto, tinhas que esperar até sexta-feira para ver. E pior do que isso, quer dizer, isto é impressionante ver como as coisas mudam. Nós hoje em dia, quando é o Dakar ou quando é um rally, a Fórmula 1 tinha uma cobertura muito maior já na altura. Sim. Mas os rallies, excetuando o Rally de Portugal ou o Paris-Dakar, quando começava em Paris e acabava em Dakar, atenção, isto é um fator importante. Sim, a gente lembra-se disso ainda. Nós chegávamos à sexta-feira para ver os resumos da semana toda. Atenção. Às vezes para descobrir quem ganhou, porque nem isso sabíamos. Não, isso ainda se ia saber. Mas aquilo era sofria-se muito, porque gente, coitadinhos, aquilo era uma míngua muito grande. E para ver os... Eu lembro-me que isto ainda é mais underground. A RFM tinha um programa, acho que era todos os dias, sobre automobilismo, que se chamava Especial de Corrida, creio eu. Por acaso o nome diz-me alguma coisa, não estou a lembrar de e aos domingos, eu não sei se era todos os dias, mas sei que aos domingos, entre as 6 e as 7 da tarde, a RFM, que já na altura era uma rádio mainstream, não tinha informação, tinha às 6 da tarde um programa sobre automobilismo. Eu lembro-me perfeitamente, nunca mais me esqueci, o especial de corrida no dia da morte do Senna. Lembro-me das músicas que tocaram, porque aquilo dava um segmento, depois dava uma música, dava outro segmento, dava uma música. Portanto, era assim que a gente tinha feito. Depois, à segunda-feira e à terça-feira, consoante os anos, isso depois foi mudando, o Autosport e o volante. Exatamente. Mas o que eu me lembro também era que 2 vezes por ano nós éramos brindados com 2 semanas de automobilismo a 100%, que era o Rally Portugal e era o Grande Prémio de Portugal, em que de repente havia programação por todo lado. Tinhas o Rally em Abril e creio em Abril. Março-Abril. E o Grande Prémio, sim, Março-Abril. E o Grande Prémio em setembro. Era ali no início de setembro, início meados de setembro. O Vasco tem razão, é especial de corrida. Exatamente. E a Fórmula 1 começava na segunda-feira a ver passar os caminhões, atenção. Sim. Eu já vos contei que apanhava os caminhões lá em Aveiro, eles vinham pelo Vila Formoso, iam dormir à Aveiro.
Não. Alguns vinham por Vila Formosa, outros entravam por Badajoz. Epá, a maior parte vinha pelo Formoso, que eles estavam lá parados em Aveiro. Não. Se tinha 7 ou 8 equipas em Aveiro, a maior parte entrava por lá, não entrava por outro lado. Não. E a minha fronteira é maior que a tua, viste? Exatamente. E, portanto, e os caramelos em Coentres da União são melhores dos caramelos em Badajoz. E não há mais conversa. Eram outros tempos. Agora, o que eu me lembro também é que a Fórmula 1 era algo que sobressaía porque não era algo fora deste mundo, não é? Não tinha nada a ver com o nosso dia a dia, não, era algo muito distante. Era barulhento, a tecnologia, o facto de irem toda uma série de países durante o ano, a vida dos pilotos eram vidas de luxo, como para 99% da população. Não havia. Hoje eu sinto que a Fórmula 1 relativizou-se um bocadinho porque está mais perto e perdeu esta mística, esta magia, não é? E quer dizer, o que tu vês na vida dos pilotos é algo que muitos de nós já conseguem fazer, mas não àquele nível, mas temos aquela experiência, né? Viajamos, ficamos em hotéis, vamos aos sítios, já conseguimos ir ver corridas ao estrangeiro, coisa que na altura só para ir ver o Grande Prémio de Portugal já era um filme, para muitos de nós, sobretudo quem não estava em Lisboa. Na altura ir a Lisboa era um projeto, não é como eu agora, se quiser amanhã de manhã ponho no comboio e estou aí passar 2 horas, dá bem. Portanto, a Fórmula 1 também trazia muito isso, era aspiracional, digamos assim, não só em termos de quem gosta do desporto automóvel, mas em termos gerais, não é? Porque mostrava-nos um mundo que nós não tínhamos acesso normalmente. E depois os heróis da Fórmula 1, os pilotos, ainda eram maiores por causa disso, não é? Porque se hoje em dia tivéssemos um Senna, um Prost, um Mansell, um Piquet a correr, se calhar não tinham tanta piada como tiveram naquele momento, não é? Se calhar eram mais mundanos hoje do que foram naquela altura em que sobressaíam. Tu acabas por ter o Mansell, o Prost e o Senna a correr hoje em dia, mas estão saneados. Sim, politicamente corretos, saneados, controlados. Tu tens o Piquet a tirar fotografias no muro do Autódromo do Estoril em 86, quando eles são ainda os 4 candidatos ao título, o Prost, Senna, Mansell e Piquet. E a fotografia que aparece é muito bonita, estão os 4 abraçadinhos e tal, como se fossem muito amigos, mas eu vi o making of dessa fotografia em vídeo, e desde corninhos e o sinal por cima do Mansell, o Piquet fez tudo, até palpou o rabo ao Senna. Portanto, hoje isso. Sim, porque ele estava no período em que dizia que o Senna era gay. Exatamente. Hoje, o que é que isso daria? Dariam vários posts de Instagram e vários memes de internet que depois ocuparia o tempo de gajos como nós a dizer no meu tempo é que era bom. Não é? Mas eu não estou a dizer que era bom ou que é pior. Era pior, estou a dizer que era muito diferente. Era uma realidade diferente da Fórmula 1. Completamente diferente. O meu acesso à Fórmula 1, o meu acesso ao Inside Track, nós hoje temos o Nuno Pinto, que é uma pessoa próxima até do podcast, e outras. Mas o nosso acesso na altura era o Domingos Piedade, quando lá dava uma entrevista e que explicava que o algoritmo... uma presença muito assídua nos comentários da mas era o acesso. Não tinhas mais ninguém. Tinhas o José Pinto, que entrevistava o Senna uma vez por ano. Sim, mas o Senna era quase cidadão português nessa altura, vivia cá a metade do ano. Em casa no Estoril e no Algarve, em Cascais e no Algarve, o jato dele aterrava em Tiros, portanto, ele vivia cá. E quando eu estava lá, não estava em casa dele, estava em casa do Domingos Piedade. Mas realmente eram outros tempos, não tem nada a ver com os dias de hoje. Hoje eles são personagens. Não é? São personagens. Aliás, o Magano mandou aqui para o nosso chat, era o António Nicolau, que era a pessoa, quem coordenava esse programa, o especial de corrida. E agora que me lembro acho que era todos os dias antes das 7, na RFM, e depois aos domingos das 6 às 7 uma versão alargada. Eu acho que nós temos que recuperar a Inês para esta conversa. Eu estou a adorar, podem continuar. Está a ouvir. A ver uns velhotes. Inês é a audiência tipo. É a audiência tipo. Estamos a olhar para a Inês a tentar perceber se isto está a ter algum interesse para quem vai ouvir o podcast ou não tem interesse nenhum. Eu estou a assimilar. Podem continuar. Não se prendam pela novata. Em idade e em experiência.
Mas isso são todos bem-vindos. Isso não, isso é só um número. Mas muito bem, eu acho que não temos muito mais para falar do MP44. Era um carro que, de facto, naquele ano era quase perfeito e era mesmo imbatível. Olha, por acaso, eu tenho Só uma coisa. quando fora de prova é que o podiam bater, e ainda está a manter a tradição de me interromper quando eu estou a tentar fechar o podcast. Sim, Exato. diz. Há tradições que. Uma das sensações, aliás, com que eu fiquei, que é a sensação de quem não viveu aquela época, e portanto será à partida uma sensação diferente, é o político que o Senna era. Ou seja, eu vi muitas vezes no final dos grandes prémios, e isso é transmitido pela F1 TV, as conferências de imprensa ou as entrevistas conjuntas entre os dois pilotos, e o Senna mantinha sempre uma postura sóbria de quem não tem a ambição de bater aquele piloto muito mais experiente, mas que no fundo essa ambição está lá. E não há, de quem vê aquelas conferências de imprensa ao longo de toda a temporada e não conhece a história dos dois pilotos, acha que eles ali estavam Mas lindamente a guerra do Senna fora do carro não era com o Prost, era com outro francês, que era o Sr. Balestre, que era o presidente da FIA na altura, que parecia um personagem saído do filme O Padrinho. E portanto ele fora do carro era sempre a mandar recados para o Balestre, porque o Balestre passava as semanas antes do Grande Prémio a mandar recados para o Senna. E eles tinham ali uma inimizade eu percebo o que a Inês está vincada. a dizer. O que a Inês está a dizer, o Senna é aquele silent killer. É um assassino. Sim. Está ali, Mas está a falar contigo. O Prost já disse isso. Ele disse que foi uma das coisas que o surpreendeu no Senna. Mas eu estou a dizer. Eu estou-te a dizer isto de quem não viveu aquele período e de quem não viveu a rivalidade entre os dois pilotos e de quem assiste a uma temporada em que claramente um piloto aparenta ser superior ao outro e um piloto muito mais novo, que mesmo na vitória, tipo, eu estou-te a ganhar e estou à tua frente, mas estou aqui, não tenho grandes ambições, não é eu chamo-lhe político, silent killer também é uma boa expressão. Isso talvez tenha sido em 88, mas em 89 ele já estava com o discurso, porque já era o discurso do eu quero ganhar e não me deixam. Pois, amigo, mas nós estamos a falar da época de 88. Portanto, sim, não, mas estás a falar do tempo do Prost e do Senna e que não viveste esse tempo. E eu estou-te a dizer que isso foi variando, ele foi mudando a posicionamento conforme o momento político que encontrava. O Estoril 88 foi o clique, foi o gatilho da crise. O Prost ficou quase a fazer parte do muro. As relações do próximo Estoril em 88 foram bastante civilizados. O verniz estava até Portugal. Aquilo já tinha instalado, salvo erro, em Imola, porque havia um acordo. Já havia um acordo. Olha, tem muitas semelhanças com o Alonso e o Hamilton em 2007. Eu creio que isso era no ano seguinte, se não estou enganado. Não, isso foi logo em 88. Eles tinham um acordo para as qualificações, salvo erro, de cavalheiros, e o Senna rompeu logo o acordo à primeira oportunidade. E o Prost a partir daí começou a ficar de pé atrás, mas manteve a civilidade e não quis criar conflito. Depois aconteceu o Estoril, e a partir daí é que tiraram as luvas e foi um verso da vias. Mas o Prost foi sempre um peão nesta questão, porque quem tomou a defesa do Prost foi o Balestre, não foi o Prost. E não sei se foi por vontade do Prost, porque até me parece que o Prost não queria nada disso, mas que depois ficou um bocado vítima da situação, sequestrado pela situação e conotado com o Sr. Balestre. Pá, uma das coisas que recomendo ver no YouTube há alguns certos, mas era os briefings dos pilotos com o Balestre, não é? Que aquilo eram momentos únicos. Bate qualquer rádio FIA que possam meter hoje em dia numa transmissão, porque o Balestre apontava o dedo aos pilotos e dizia-lhes dedo em riste, não fazem isto porque se fazem têm que se ver comigo. E isso tinha consequências logo a seguir, ou eram desclassificados, ou levavam uma penalização, ou na corrida seguinte acontecia-lhes qualquer coisa. Portanto, era outra maneira de gerir as coisas. O Mosley nisso teve muito mérito, porque veio
pacificar o ambiente bastante em relação àquilo que era com o Balestre. Aliás, o incidente de Suzuka 90 é provocado pelo Balestre. Porque O lugar da grelha, sim. muda o lugar da grelha a partir da pole position para o lado sujo da pista, e o Ayrton diz: fazes isso na primeira curva, põe o Prost fora. E eles fizeram isso. E o Senna pôs o Prost fora na primeira curva. E depois, no ano seguinte, o Senna admite que fez mesmo de propósito. Porque não houve a dúvida que... Porque o Prost fez uma coisa estranha, abriu a porta para a primeira curva. E o Senna não se fez rogado. Mas não se fez jogado para ultrapassar, não se fez jogado, foi para pôr fora, porque o Prost até me pareceu que quis dar aquela abertura de passa lá e depois resolvemos isto na corrida mais à frente, não é? Mas o Senna não estava com meias medidas e pô-lo fora e acabou ali. E todo este episódio foi tão caricato que em 90 quem sai em defesa do Senna é o Piquet, que não podia com o Senna. Em Suzuka, curiosamente, no briefing de pilotos, em que aquilo que levou à desclassificação do Senna em 89 era o recomendado pela FIA em 90, se houvesse um incidente na chicane. João, deixa-me só interromper. Foi em 89 o incidente em Imola. Foi em 89. Porque em 88 o Prost falha a partida e fica para trás. Desculpa. Não, mas o acordo do Cavalheiros não era para a corrida. Ok. Então, mas o incidente na tal primeira curva, quem estivesse à frente na primeira curva iria à frente e ganharia a corrida, é de 89. Quando há um restart, é aí que o Senna diz, não, espera, já foi a partida, já foi, agora azar. Em 89, desculpa. Posso estar a confundir, mas eu pelo que me lembro não era que não tinha que ver com a corrida em si, tinha que ver com a qualificação. A Inês não era nascida e o Marcelo também não. Eu acho que já não sei o que era. Acho que era. Havia um acordo que era quem chegasse à primeira curva à frente ficava. E depois, e não se fazia o resto da corrida assim. E depois o que acontece é, a pista, houve um recomeço da corrida. O Berger tem uma espeta brutal em Tamborello. Exatamente. E a seguir o que acontece é que o Senna assume que já não... que esse acordo já não está em vigor. Portanto, essa combinação já não está em vigor. E então o que faz é pura e simplesmente... E é aí que acho que começa verdadeiramente a picardia. Mas que, claro, sim, mas também o episódio do Estoril 88 também tem... Sim, o Estoril 88, da minha memória, o que a minha memória ainda me permite recordar, é o 88 no Estoril. Porque eu estava lá e vi na reta, claro, eu estava na reta da meta, e debrucei-me todo para ver a partida, para conseguir ver a primeira curva. Não consegues ver quase nada, mas vês o que ia acontecendo, não é? Portanto, deitamos todas as mãos à cabeça, o que é que vai haver ali. Aí começa o grande problema. E o Prost no final ainda manda uma boca, porque o Senna tem uma corrida muito má, o Prost ganha a corrida à vontade. O Senna tem uma corrida muito má, e o Prost no final manda umas bocas tramadas ao Senna. E o Senna inventa lá umas desculpas e tal, mas a partir daí começa, porque aí já estamos perto do final do campeonato. Portugal era das últimas provas, depois ali daquilo tens... Dali iam a Espanha e depois era para Japão e Austrália. Espanha, Japão e Austrália, portanto estavas a 4 corridas do fim da época. Portanto, eu tinha ideia, desculpa lá a correção, João, mas eu tinha eu por acaso achava que tinha sido 88 logo, não tinha sido em 89. Não, porque em 88 o Prost falha, eu vi isso há poucos dias, o Prost falha a partida e fica para trás, e depois recupera e tal, quase que apanha o Senna, mas fica muito para trás, não tem disputa nenhuma na primeira curva. Em 89 é quando o Berger tem... Espera lá. Pedro, o Prost, em 88 em Imola, no arranque, chega a estar à frente do Senna, e o Senna recupera a posição antes da primeira curva, e depois vai embora e o Prost é que fica para trás. Não, o Prost falha a partida. Em 88. Eu vi esse grande prémio para aí ontem. Pois, eu estive a ver isto há dias, mas olha... Pronto, fica a dúvida no ar, e quem está a ver e ouvir pode depois investigar e pode deixar-nos uma mensagem nas redes sociais. Da hora. Corrijam, please. Os trolls do Twitter. Mas alguém quer interromper antes de eu fechar o episódio? Marcelo. Inês, estás bem? Precisas dizer mais alguma coisa? Posso fechar? Não, podes. Estás-te a rir, Pedro, mas é o quarto episódio sim que ela me faz isto, portanto. Porque estragar uma tradição. Tu foste ao do briefing e também fizeste. Não te interrompi a conclusão. Porque estragar uma tradição tão bonita, João? Acho que interrompeste. Pronto.
podemos então fechar o episódio e agradecer a quem nos ouviu e vê a paciência por nos terem aturado e também por divagarmos um bocadinho pelas nossas memórias da época, mas é de facto isso que o MP44 desperta, é as memórias do final dos anos 80, daquilo que muita gente chama a era dourada da Fórmula 1. Um carro que, como eu disse há pouco, era quase perfeito e que só foi batido quando não acabou, os dois carros não acabaram a corrida, que foi em Monza. Nós voltaremos com uma equipa, um carro, um piloto mais lá para a frente, com mais uma história para contar. Até lá, vão estando atentos, vão vendo, vamos falar de fundo às quartas-feiras, os diretos, vamos falar de fundo e brief, e para quem é patrono ou patrona, também tem o Vamos Falar de Fundo Laus. Inês, Marcelo, Vasco, Pedro, muito obrigado pela companhia e até à próxima.